Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e nesse vídeo eu vou estar respondendo uma questão que foi levantada por um inscrito do canal, o Dante. O Dante comentou em um dos meus vídeos uma questão a respeito da Bujinkan, a respeito da prática de ninjutsu dentro da Bujinkan, né? E eu achei uma questão relevante aqui, merece uma resposta, assim como às vezes eu costumo gravar vídeos aqui no canal sobre temas que são levantados aí pelos inscritos, pelo pessoal que acompanha e comenta nos vídeos, né? E agora essa semana também está meio complicado, que eu tô com uma semana de provas na faculdade e tal, tá meio faltando tempo aqui para poder gravar vídeo e tal, fazer aquela pesquisa e imagens também, editar vídeos para apresentar um vídeo interessante aí para vocês. Então eu vou focar hoje na resposta a essa questão do Dante. Bom, eu vou ler o comentário que ele fez no vídeo para que vocês saibam do que eu estou falando, né? Bom, o comentário é o seguinte: o Luciano é um rapaz muito educado e inteligente. Obrigado. Mas a Bujinkan não é uma escola de ninjutsu. A cada 1000 alunos, uns 10 são japoneses. Ora, devia ser esperado que os japoneses fossem os mais interessados na quase milenar tradição do país. Porém, os japoneses, que têm muito melhor acesso à cultura, tradição e costumes nativos, vão sempre atrás das artes marciais mais consolidadas, concretas e sem camuflagens. Hatsumi é bom para o turismo, Jinichi também. Eu até acredito que o Ninpo Budo Taijutsu tem elementos do ninjutsu, mas apenas resquícios, porque é inconcebível que os shinobis praticassem arte marcial corpo a corpo com tantas armas disponíveis. Muita fantasia, filmes de ninja e Jiraiya na cabeça. E Hatsumi até hoje não comprova a escola de Togakuryu. Bom, vamos lá. Eu vou dividir o comentário dele em algumas questões, né, para poder responder de forma mais clara. Bom, começando aqui, pegar dois trechos aqui. A Bujinkan não é uma escola de ninjutsu, né? E depois um pouquinho mais para baixo, até acredito que Ninpo Budo Taijutsu tem elementos do ninjutsu, mas apenas resquícios, né? Porque é inconcebível que shinobis praticassem arte marcial corpo a corpo com tantas armas disponíveis. Vamos lá. Bom, Dante, primeiramente, a Bujinkan, assim como você falou, não é uma escola de ninjutsu, né? A Bujinkan é uma organização que ensina 9 artes marciais que foram transmitidas pela família toda e foram agregadas ali pelo Sensei Takamatsu. O Takamatsu passou para o Hatsumi e o Hatsumi está hoje em dia aí com a Bujinkan, né? E dentro do que é ensinado dentro da Bujinkan, uma parte é ninjutsu, outra parte são artes samurais antigas, né? E existem algumas artes que estão ali e tal e não são rotuladas como ninjutsu, mas tem uma ligação direta ali com a prática do ninjutsu, né? E os ninjas do passado. Bom, então existe um pouco essa confusão, né, a respeito disso, né? Até porque às vezes quando a gente vai falar a respeito de Bujinkan, a gente acaba ressaltando a parte do ninjutsu, né? Mas a Bujinkan ela não ensina só ninjutsu, né? E aí tem essa questão de tipo, é resquício? Não, não é resquício. É arte marcial preservada realmente, né? E essa ideia de que parece que tipo que está faltando alguma coisa, talvez se deva à forma como se começa a praticar ninjutsu, né? Normalmente talvez você imagine, né, que não, o cara que vai treinar ninjutsu ele vai começar jogando shuriken, treinando com kusarigama, utilizando lança e fazendo uso de várias armas complexas, né? Mas o que se vê é que a gente foca muito no corpo a corpo mesmo, no combate desarmado e tal. E aí você pensa, pô, e todas aquelas armas dos ninjas, onde é que foram parar, né? Bom, primeiramente, o ensino da Bujinkan é estruturado de uma forma um pouco diferente, né? Então, o que acontece? Existiam essas escolas no passado, né? E elas têm a sua forma de ensino, né? E aí quando se agregou todas essas escolas dentro de um sistema só, que é o Budo Taijutsu,
o Sensei Hatsumi criou um cronograma de estudos através da seleção de algumas técnicas e de alguns ensinamentos das novas escolas, né, para formar uma base, né, para que o indivíduo, através daquela base, pudesse praticar essas novas escolas, né. E essa base é conhecida como Tenchi-jin Ryakonomaki, né, são os princípios do céu, da terra e do homem. São 3 livros e o treinamento da faixa branca até a faixa preta está contido dentro desses 3 livros, né? E, como eu disse, é uma seleção de técnicas e ensinamentos das novas escolas. Então você tem um grupo de Ken-Waza, que tem as formas de golpear das novas escolas, você tem um grupo de Kamais, que são posturas das novas escolas também, as formas de caminhar, projeções, torções, bloqueios, né? E depois existem, no último livro, que é o Jin Ryakonomaki, existiam algumas técnicas de cada uma das 9 escolas, né? E tá tudo ali grupadinho, né? De forma que o indivíduo que treina da faixa branca até a faixa preta, ele adquire uma base sólida para que depois da faixa preta ele comece a estudar as 9 escolas propriamente dito, né? Então, pode-se dizer que na Bujinkan, da faixa branca até a faixa preta, é um preparatório para que você comece a treinar realmente as escolas da Bujinkan, né? Então, eu, por exemplo, eu pratiquei os primeiros níveis de Shinden Fudoryu, né, que é Ten no Kata. O primeiro nível de Togakuri Ryu é Santo Tonko no Kata, que tem aplicação de técnicas corpo a corpo, mas também de Metsubushi, que é o pó cegante, Shuriken, né, Senban Shuriken, e também que se pode empregar armas curtas dentro desses katas, dessas formas. Treinei também dentro de Togakuri Ryu, Haikou no Ken, Senken e Yaimai, né, que são formas de espada de Togakuri Ryu. Depois eu também pratiquei Jori Akonamaki de Gyokuryu, que é o nível básico de Gyokuryu, Shoden no Kata e Chuden no Kata de Kotoryu, que são os níveis, o nível básico e intermediário de Kotoryu. E de Kukishinden Ryu eu pratiquei Shoden no Kata de Hanbo, alguma coisa de Chuden no Kata de Hanbo também, né? Então os níveis básicos e intermediários do bastão curto, do bastão de 90 centímetros, e também alguma coisa do Shoden no Kata de Bojutsu, do bastão longo, né? Então, depois da faixa preta você começa a treinar as escolas, né? E você vai pegar cada uma das escolas e vai treinar ela desde os níveis básicos, intermediários, avançados e o estudo das armas, né? E aí a coisa vai desenvolvendo e vai virando uma coisa complexa. E não adianta você querer pegar as armas antes das técnicas corpo a corpo, porque as armas elas dependem do corpo para se desenvolverem, né? E, inclusive é um outro tema que eu vou gravar futuramente, né? E até mesmo no Kung Fu, eu treinei Kung Fu Ferro Pai no passado, e Kung Fu geralmente no começo você pratica as técnicas armadas, né, o corpo a corpo, para depois você aprender as formas que empregam armas, que empregam facão, espada, lança, bastão, né? E sempre se tem esse princípio, né, de prática corpo a corpo para depois você assumir a prática de armas, né? E existe um pouco a limitação que em alguns dojos talvez o pessoal não tem arma para treinar, né? Então, às vezes, por exemplo, você pode trazer um Shihan de outro país para vir aqui ao Brasil. Ele tem conhecimento em Shuko, por exemplo, que é uma arma característica dos ninjas, que é aquela garra na mão com as garrinhas aqui para subir em árvore, né? E ele tem esse conhecimento de Shuko, que é também um conhecimento que é passado dentro da Bujinkan. Aí chega no dojo, ninguém tem Shuko, não treina, né? Treina outra coisa que dê para se treinar ali naquele dia, naquele momento, né? Bom, então, bem claro isso, a Bujinkan ela não ensina só ninjutsu, mas o ninjutsu que existe ali dentro é ninjutsu de verdade, preservado
e está completo, não é resquício, não é o que sobrou do ninjutsu do passado, né? Segunda questão, né? Bom, devia ser esperado que os japoneses fossem os mais interessados na quase milenar tradição do seu país, porém os japoneses, que têm muito melhor acesso à cultura, tradição e costumes nativos, vão sempre atrás das artes marciais mais consolidadas, concretas e sem camuflagens. Bom, e aí tal, isso dirigido a Bujinkan, mas isso também ocorre com outras artes marciais do Japão que têm muito prestígio. Então, por exemplo, você tem a Tenshin Shoden Katori Shintoryu Kenjutsu, que é uma escola de Kenjutsu com muito prestígio, com muita fama. É uma escola que é reconhecida e ela é famosa, mas é uma arte marcial que ainda é pequena se comparada com outras artes marciais como o Judô e o Kendo, né? E não é porque a técnica deles seja ruim, mas é a forma como o dojo é estruturado, né? Então vamos fazer aqui uma comparação de como que funciona. Por exemplo, no caso da Bujinkan, ela é estruturada através de um mestre, né? Tem o Soki lá no Japão e se espera que você vai treinar com o Soki, né? E como a Bujinkan ela não é muito disseminada ainda pelo mundo, é normal que o pessoal tenha um conhecimento um pouco limitado, né? Então, mesmo os mestres que existem em alguns países, eles não sabem tudo, né? Geralmente o pessoal que já conheceu todas as técnicas e já viu todo o treinamento são Shihans japoneses que moram lá no Japão e que treinam com Hatsumi desde a década de 60, 70, né? Bom, então o resto do mundo tem que correr atrás do tempo aí para poder aprender aquilo que eles não aprenderam ainda, né? E como que eles têm que fazer isso? Indo ao Japão, treinar com Hatsumi, né? E Hatsumi Sensei também, quando estruturou a Bujinkan, algumas coisas foram colocadas de forma que os praticantes do mundo inteiro vão para o Japão, né? Então, por exemplo, a graduação, né? A graduação não é cobrada, não se cobra exame de faixa dentro da Bujinkan, né? Pelo menos na maioria dos dojos não se cobra, né? Mas você tem que ser examinado por alguém que tem gabarito para te examinar, né? E, por exemplo, o quinto dan, para você ser examinado, ou você tem que ser examinado pelo Sensei Hatsumi, ou você tem que ser examinado por algum Shihan que foi selecionado pelo Hatsumi para representá-lo na falta dele. Então, por exemplo, se você está no quarto dan e você foi indicado para o quinto dan, ou você vai para o Japão e é examinado pelo Hatsumi pessoalmente, ou você tem que viajar para algum outro país ou aguardar a viagem aqui para o Brasil de algum Shihan, de algum mestre que foi autorizado pelo Hatsumi a aplicar o Saki Test, né? E aí esse Shihan aplica o Saki Test, né, no indivíduo, se o sujeito foi aceito e tal, tudo bem e tal, e é tudo gravado e vai para o Japão como prova e vai ser analisado pelo Hatsumi, né, para poder validar a graduação do indivíduo, né? Então, o pessoal tem que ir para o Japão, né? Se você não pode ir para o Japão, pelo menos você tem que chegar perto. Agora, voltando lá, tem Tenshin Shoden Katori Shintoryu, né? Vamos resumir aqui, Katori Shintoryu, beleza. Tem o mestre lá, que é o Sensei Hitsuki Otaki, se eu não me engano, né? Ele é o cabeça, ele é o Soki da Katori Shintoryu. E para você entrar na Katori Shintoryu, você tem que fazer uma entrevista com ele e você tem que ser aceito. Eu, por exemplo, não seria aceito, porque eu já sou graduado na Bujinkan e a Katori Shintoryu ela não aceita alunos que tenham sido graduados em outras artes marciais. Você tem que chegar lá faixa branca de tudo, né? Senão você não é aceito. E aí, né, se caso você for aceito, você assina um contrato de forma tradicional do Japão. É um contrato lá e se assina com sangue. Vai lá, pega uma faquinha lá, corta o dedo e carimba o contrato, né? É uma forma tradicional de ser aceito na escola de Katori Shintoryu, né? E Katori Shintoryu é pequeno, né?
e ela não é muito difundida. Se eu não me engano, agora tem um indivíduo, eu não sei se é filho do Sensei Otaki, que tá ensinando fora do Japão, Katori Shintoryu, né? Então agora ela está expandindo, mas até algumas décadas atrás Katori Shintoryu era só no dojo do Sensei Otaki lá no Japão e acabou, não tinha mais onde se praticar, existia uma limitação, né? Você está limitado ao mestre, você precisa treinar com aquele mestre, né? Já no caso dessas artes que estão aí mais em evidência, elas têm um pouco mais de facilidade de se difundir, de se propagar, porque elas são federadas. Então, por exemplo, você pega o judô. O judô é uma das artes marciais mais famosas e difundidas no mundo. O judô tem as federações que regem o judô, e para você praticar judô ou se formar como um instrutor ou mestre, você não precisa ir para o Japão, você não precisa nem pisar no Kodokan, porque quem vai te dar a graduação e vai ditar as regras é a federação local, né? Então aqui, por exemplo, a gente está no estado de São Paulo, é a Federação Paulista de Judô, que vai te graduar, que vai te examinar, que vai administrar todos os eventos estaduais do judô, né? Então, no caso, se você for disputar alguma coisa a nível nacional, daí a Confederação Brasileira de Judô, se eu não me engano, eu acho que o nome é esse. Depois, no caso de eventos internacionais, aí é a Federação Internacional de Judô, tal, que dá as regras. O Kodokan não manda em mais nada no judô no mundo, né? Então você não precisa sair daqui e ir para o Japão para treinar judô, né? Bom, e para se formar no judô também, né? E aí no caso dessas artes marciais, como por exemplo no uso da espada, por exemplo, você pode ter toda essa dificuldade para ser aceito de forma tradicional no dojo de Katori Shintoryu, né? Ou então você pode treinar Kendo, que é federado e tal, e é padronizado no mundo inteiro. E dessa forma o Kendo ele é muito mais difundido, né, do que a Katori Shintoryu. Não quer dizer que um é melhor, o outro é pior, né? É a forma como cada uma das organizações é estruturada, né? E no caso da Bujinkan você vê muito mais ocidentais lá treinando, porque geralmente o que a gente vê aqui é as coisas que os ocidentais mostram, né? Então, a não ser que você tenha um amigo japonês, né? Eu tinha contato com o Yoshiyuki Tanaka, que é um japonês lá da Bujinkan, do Japão. Eu tinha contato com ele pelo Facebook, eu deletei meu Facebook há pouco tempo, mas o Yoshiyuki Tanaka, ele é japonês, ele treina lá, e ele não ficava postando fotos e tal, ele mais escrevia a respeito de como estava sendo o treino e a respeito da construção do novo dojo lá e tal. Eles não ficavam, que legal, tô treinando com soco e tal. Para ele isso é normal, né? Ele não fica fazendo alarde dessas coisas, né? Para ele é comum, né? Agora os ocidentais não. Tipo, você vai treinar no Japão, você sabe falar japonês? Não sabe? Então o que se faz? Se junta um grupo de pessoas, né? E não, vamos todo mundo junto, e no meio normalmente tem alguém que fala japonês fluente para servir como guia, traduzir as coisas e tal, e indo como grupo também, uma galera, se consegue baratear os custos de viagem através de comprar pacote e também estadia e tal, alimentação e tal. Viajar em grupo sempre facilita essas coisas assim. E aí o pessoal chega lá e tal, todo mundo tá treinando e tal, e bate foto e tal para relembrar a viagem, né? Porque para eles não é uma coisa rotineira, né? E assim você acaba tendo um volume muito maior de material gerado pelos ocidentais quando eles vão para lá treinar, do que os japoneses que treinam lá todo dia, né? O pessoal que treina lá todo dia não fica batendo foto toda hora do soki, né? Até porque isso deve ser meio incômodo, né? E então dessa forma acaba sendo comum, tipo, primeiro que pela estrutura da Bujinkan você tem pessoas do mundo inteiro indo para o Japão para treinar com soki, né? E os ocidentais são o pessoal que está mais próximo da gente. Então se você começar, por exemplo, a
adicionar como amigo no Facebook, tipo, vários indivíduos que são integrantes da Bujinkan no Japão, você vai começar a ver coisas japonesas treinando no Japão. É natural, né? Mas tipo, vai ter um fluxo grande de ocidentais lá no Japão querendo treinar com o Sensei Hatsumi, né? E se vocês lembram, no vídeo que eu gravei Kung Fu, China e Escorpiões, que eu gravei com o Henrique, que foi lá pra China treinar Kung Fu, aliás, ele foi trabalhar e aproveitou e treinou Kung Fu, ele treinou lá com um mestre lá de um estilo chamado Tongbi. E ele falou no vídeo, né, que tipo, o senhorzinho lá, o mestre, falou, nossa, que legal, né, tipo, um ocidental querendo treinar, porque aqui na China e tal, você tem um monte de gente, todo mundo fala a minha língua e os jovens não se interessam, né? E isso acontece lá na China. Tipo, você tem mestres de Kung Fu e o pessoal mesmo, os chineses, os jovens não se interessam pelo Kung Fu, em seguir as artes marciais tradicionais da região. Aqui no Brasil mesmo, tem a capoeira, que é uma arte brasileira com tradição, com história, tá ligada à nossa cultura, à nossa história. O pessoal não dá muita atenção para capoeira. Tem os grupos que praticam capoeira, o pessoal mantém essa tradição viva e, nossa, é admirável isso, né? Tipo, o pessoal está preservando ali um patrimônio histórico do Brasil, né? Mas geralmente aqui os brasileiros, não vou treinar uma arte marcial, vou treinar o quê? Vou treinar jiu-jitsu, vou treinar muay thai, vou treinar kickboxing, né? Tipo, são artes estrangeiras, né? E a arte marcial que a gente tem aqui do Brasil, que é tradicional e é brasileira mesmo, o pessoal talvez não dá tanta atenção, né? Então tem coisas aí que estão em evidência, estão mais fáceis, tem umas outras que a forma como elas são estruturadas, tipo, elas não chamam tanta atenção, né? Bom, e agora a última questão. Hatsumi até hoje não comprova a escola de Togakuri-ryu. Bom, vamos lá. Provavelmente essa parte de comprovação, talvez você esteja falando de Koryu, né, que é um título que se dá para as escolas de artes marciais samurais, quando elas conseguem comprovar que elas foram criadas antes da restauração Meiji, que elas mantêm preservada a forma de ensino e de prática, e alguns outros requisitos lá, né? E aí no caso as escolas do Bujinkan de Togakuri, Ryu, Komogakuri e Gyokushin não conseguem se comprovar mesmo, né? Mas não é só as escolas do Bujinkan, né? É necessário ter em mente que quando se fala de comprovação de artes marciais e tradições ninja, não dá para se aplicar os mesmos requisitos que são empregados nas tradições marciais dos samurais. Porque os samurais, eles mantinham registros, né? Eles mantinham pergaminhos ali que eram passados como prova de sucessão de uma escola, né, ou de uma tradição de arte marcial. Já os ninjas, eles não produziam esse tipo de documentação de pergaminho, porque o ninjutsu, por natureza, ele era ilegal, né? Praticar ninjutsu ou simplesmente mencionar alguma coisa a respeito do ninjutsu em determinadas épocas era punível com a morte do indivíduo e da família, né? Então não se produziam pergaminhos, não se produziam documentos que pudessem comprovar nada, porque seria a mesma coisa que produzir prova contra si próprio, né? Os poucos pergaminhos que existem que comprovam ali a prática de ninjutsu naquele período, que foram feitos por ninjas, são os livros Bansen Shukai, né, escrito provavelmente ali pelo Nagato Fujibayashi, e o Nippiden, escrito pelo Hattori Hanzo, né? O Bansen Shukai são 2 volumes que tratam a respeito das tradições de Iga e um outro volume que trata a respeito das tradições de Koga, né? E ali existe um catálogo das armas que eram empregadas, como se faziam, como se fabricavam essas armas, a essência do ninjutsu. Pode-se dizer que o Bansen Shukai é a bíblia do ninjutsu, né? E aí no caso o Bansen Shukai, se tem uma dúvida com relação a quem escreveu ele, se foi o Nagato Fujibayashi ou se foi alguma outra pessoa, mas foi alguém da família Fujibayashi, que era uma família Jonin lá de Iga, né? Uma família que dominava a região junto com a família Momochi e a família Hattori. Mas aí, por exemplo, se você lança
dúvida com relação à procedência do Bansei Shukai, você pode ter como argumento ali o Nimpiden, né? Porque o Nimpiden foi escrito pelo Hattori Hanzo, e o Hattori Hanzo é um indivíduo comprovadamente existente, né? Ele foi vassalo do Tokugawa Ieyasu, e ele foi uma figura muito importante, né? Tá documentada tudo isso, e ele era ninja, né? Ele empregou ninjas em várias ocasiões a serviço do Tokugawa, né? E ele escreveu aquele pergaminho, né? Mas aí quando você vai procurar a respeito de outros documentos ou pergaminhos dentro da família Fujibayashi ou da família Hattori, antes disso aí você não vai encontrar nada, né? E tanto o Bansei Shukai quanto o Nimpiden foram escritos já no final ali do período de guerras, né? Quando o Japão já estava quase se unificando, né? E o Oda Nobunaga já tinha acabado com Iga e Koga, né? Quando ele atacou a região, né? E ali no caso foi um momento ali onde havia risco realmente do ninjutsu acabar de uma vez e as tradições todas serem extintas. E aí o pessoal da família Hattori e Fujibayashi escreveram esses dois livros, né, e colocaram no papel ali a arte marcial. Mas antes disso você não encontra nenhuma evidência física que comprove a prática do ninjutsu. E aí, você vai dizer que o ninjutsu nasceu com Hattori Hanzo no final das guerras, ou que nasceu com a família Fujibayashi ali também no finzinho? Não, o ninjutsu, a história dele é toda anterior a essa documentação, né? Só que é uma história que não está documentada, né? Se eu não me engano, tem alguma coisa escrita pelo Momotsu Sandaiu, mas não se tem muitos pergaminhos, né? Boa parte dos pergaminhos foram criados depois, né? Um exemplo disso está aqui, ó, o livro A Espada que Dá Vida, do Yagyu Munenori. Na realidade, isso aqui não é o livro, isso aqui é um pergaminho que era passado dentro da escola de Yagyu Shinkage Ryu Kenjutsu, né? E aqui dentro desse livro mesmo tem trechos onde se diz explicitamente que isso aqui é uma coisa que não era para ser passado para pessoas de fora da escola, né? Isso aqui eram segredos da escola, né? A Espada que Dá a Vida, Heiho Kandensho. Tem aqui a Ponte do Sapato do Presente, é o primeiro capítulo. Em seguida, A Espada que Traz a Morte. E A Espada que Dá a Vida, que é o terceiro capítulo, e acabou. O Yagyu Munenori parou aqui, né? É só escrita a respeito dos ensinamentos da escola. Isso aqui é uma coisa que era secreto, era para ser passado só dentro da escola de Yagyu Shinkage Ryu, né? E aí o Yagyu Munenori ele colocou ali aquelas informações de Yagyu Shinkage Ryu naquela época, ali no 1500 e alguma coisa, e só tinha escrita. Daí depois, com o tempo, outros indivíduos da escola de Yagyu começaram a inserir ilustrações das técnicas, como está aqui. É um catálogo ilustrado das artes marciais Shinkage Ryu, produzido por Yagyu Sekishusai e apresentado ao seu amigo e autor Jino Komparo Shichiro Ujikatsu em 1601. As inscrições que o acompanham foram escritas por Matsudaira Nobusada, talentoso espadachim de Yagyu Shinkage Ryu, em 1707, a pedido dos descendentes de Ujikatsu. Então, antes de 1707, existia o pergaminho, mas não existia essas anotações de como que se realizavam as técnicas, os desenhos das técnicas, né? Tipo, era mantido realmente em secreto, se colocava muito pouca coisa no papel, né? E no caso, isso falando de Yagyu Shinkage Ryu, que era um estilo oficial do Shogun, né? Isso era público, tipo, não, o Shogun ele pratica Yagyu Shinkage Ryu e só ele que pode treinar Yagyu Shinkage Ryu junto com o pessoal da família Yagyu, tipo, mas ninguém podia treinar essa escola, né? E mesmo assim, tipo, eles mantinham um segredo, né? Tipo, não, ninguém pode ficar sabendo dessas informações, porque é isso que faz a nossa arte funcionar. Se todo mundo fica sabendo qual é o nosso segredo, qualquer um derrota a gente, né? E já no caso dos ninjas, então, tipo, tem essa necessidade de manter
as informações em segredo por questão de eficiência da arte e também por questão de risco de vida realmente, que ser pego praticando ninjutsu ou disseminando o ensinamento era punido com a morte, né? Bom, então fica aí, só para encerrar o vídeo, acredito que já está longo, muito longo aí, né? Sintetizando todo esse vídeo, a ninjutsu, a Bujinkan, ela não ensina só ninjutsu, né? As artes marciais de uma região não necessariamente elas atraem todos os indivíduos daquela região, pode ser que as pessoas tenham interesse por outras artes marciais estrangeiras, isso é normal, isso acontece em várias situações e com muitas outras artes marciais, não é só com a Bujinkan. Ninjutsu não pode ser rastreado através de evidências da mesma forma que um Koryu samurai, né? No caso do ninjutsu, tem que se recorrer muito mais à confiança na transmissão oral de um mestre reconhecido como sucessor de uma linhagem de ninjutsu. Bom, espero ter tirado as dúvidas aí, tanto do Dante quanto também de outras pessoas que talvez tenham essas mesmas questões em mente, né? Bom, se caso você gostou desse vídeo, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos e acompanhe o canal para conhecer um pouco mais a respeito de arte marcial, defesa pessoal e outros temas que eu abordo aqui. Bom, obrigado por ter assistido e até mais.